pessoal, neste vídeo nós iremos tratar sobre manutenção de categoria de ordem de produção. No sistema TOTS Moda, ao criar uma ordem de produção, tanto pelo PCP-FM 144 ou PCP-FM 151 ou ainda pelo PCP-FM 156, você pode indicar uma categoria para esta ordem de produção. Essa categoria ela tem algumas funcionalidades dentro do sistema, tá? Como, por exemplo, nós podemos configurar qual que é a operação que vai realizar a finalização dessa OP, a operação que vai realizar a baixa de matéria-prima, a operação que irá fazer o retorno de matéria-prima. Poderemos também configurar ainda nessa categoria a programação daquela ordem de produção, um centro de custo para que ao baixar a matéria-prima daquela ordem de produção, fique gravado na transação o centro de custo conforme a categoria. Você ainda pode utilizar a categoria para fazer chamadas de telas, como por exemplo, quando você está gerando uma ordem de produção pelo PCP-FM 156, uma ordem de produção de malharia ou de tecido plano, ela vai fazer chamada de telas, tá? Onde que você, conforme o tipo da OP, poderá fazer uma simulação de peças, né, de lote de peças de produto de malharia ou uma simulação de urdimento, tá bom? Para tecido planos. Vamos lá? Então, pessoal, já estou aqui com o TOTS Moda aberto, tá? E para a gente criar a nossa categoria de ordem de produção, vamos navegar aqui no menu TOTS Moda até a opção Produção, Chão de Fábrica, Ordem de Produção por Grupo. Nós temos aqui o componente PCP-FM, deixa eu achar aqui, 170. Lista, manutenção de categoria de ordem de produção. Eu vou consultar aqui para a gente verificar o que eu já tenho criado nessa base, tá bom? Então eu já tenho várias categorias criadas nessa base aqui e eu vou explicar para vocês a funcionalidade dessa tela, tá bom? Inicialmente, eu vou abrir aqui alguns parâmetros que a gente pode utilizar também em conjunto com as configurações dessa categoria, tá? 034. Se eu buscar aqui por categoria, né? Então nós temos esse parâmetro, ds underline lst underline categ underline op underline alloc underline nf, tá? Esse parâmetro define para a gente, através de uma categoria de ordem de produção, se vai realizar a alocação de matéria-prima automático, tá? Então, nesse caso aqui a gente está configurado com o valor 6, tá? Se eu estiver criando uma ordem de produção e na ordem de produção informar a categoria 6, ele vai validar esse parâmetro e vai fazer uma chamada de tela de alocação de OP, tá bom? Aqui é um parâmetro que eu posso definir a categoria de OP de beneficiamento de fio, a gente não está configurado nada nesse sentido aqui, tá? Esse parâmetro aqui que eu vou clicar e vou abrir, é um parâmetro que informa que eu posso definir qual categoria que vai realizar a baixa por matéria-prima por item, tá? É uma configuração também que pode ser realizado, aonde que você baixa matéria-prima por item, conforme a categoria. ds underline lst underline categ underline op underline lot. Esse parâmetro, tá, define qual categoria, né, ou quais categorias irão fazer a chamada de telas para a gente fazer a simulação e geração de lote, tá bom? Também, tá? Essa aqui. Esse parâmetro aqui, se a gente informar uma categoria aqui, tá? Um código de categoria, ele define que quando a gente estiver fazendo um retorno, né, de alguma industrialização, ele não faz aquela chamada de tela onde que eu indico que o meu retorno é referente a alguma remessa nossa, tá bom? E esse parâmetro aqui, ó, TP, underline, categoria, underline, OP. Ele define, conforme a configuração aqui, tá? Se lá na tela de baixa de matéria-prima, ele vai sugerir para a gente, né, ou vai ficar apresentado na tela o padrão do componente, que é as operações liberadas para o componente ou para o usuário, tá bom? Ou se vai já apresentar
especificamente a operação de baixa conforme a categoria da OP que a gente passa naquela tela, tá? Então a gente pode configurar ele também. Então, vamos sair daqui. Nesta tela nós podemos criar uma categoria, tá? Ou várias, como a gente está vendo aqui que estão criadas nessa base, tá? Aqui nós temos um quadro chamado categoria, né? E dentro desse quadro uma grid, tá? Essa grid é composta de várias colunas, tá bom? E a primeira coluna dela é o código da nossa categoria, tá? A segunda coluna é a descrição dessa categoria, tá bom? Uma coluna de nível, a gente não está trabalhando aqui, tá? Com questão de nível, tá? Mas eu poderia colocar que é um OP de nível 1, nível 2, tá? Por exemplo, um OP de produto acabado, que eu faço o consumo de uma matéria-prima que eu também beneficio ela, que eu faço uma produção interna, ou uma que a gente chama de OI, tá? Eu poderia definir que seria, por exemplo, de nível 2, tá? E aqui de nível, vamos ver aqui, 1, tá? Exemplo. É, se ele valida a parte de receita, tá bom? Então, ele vai gravar uma receita para a gente, tá? Nessa ordem de produção, quando a gente gravar o P, tá? Processo, tá? Então, se eu tiver essa configuração de processo, na hora que eu estiver gerando a nossa ordem de produção, tá? E eu tiver feito uma configuração que a gente vai ver mais para frente, onde que eu indico produto, processo, tá? E receita, automaticamente ele vai gravar na nossa ordem de produção, existe um botão chamado sequência de processo, vai gravar para a gente esse processo lá, tá? Referente ao produto da OP que nós estamos produzindo. O movimento inicial indica que ao criar uma ordem de produção e nós informar a categoria que tiver marcado isso aqui, tá? Automaticamente vai fazer o movimento inicial, ou seja, eu não preciso depois clicar no botão movimento inicial que tem na ordem de produção ou fazer o movimento inicial de um OP através de algum tipo de processo, tá? Reserva de matéria-prima, tá? Isso aqui só vai ser habilitado se a gente tiver com esse parâmetro aqui configurado, que eu vou abrir, tá? Então, esse parâmetro aqui indica para a gente que nós podemos fazer uma reserva por classificação de produto, tá? Então, é uma classificação, né, um código de classificação de produto que eu indico nesse parâmetro. ds, underline lct, underline tp, underline class, underline res, underline mp. Tá? Só é habilitada aquela coluna reserva se a gente tiver com aquele parâmetro configurado. Aí ele vai fazer uma pergunta para a gente se nós queremos fazer a reserva do nosso material, da nossa matéria-prima, tá bom? MP por aplicação, tá? É aquela questão lá em conjunto com as categorias, né? Se a gente vai fazer baixa de matéria-prima por aplicação, tá? É uma configuração que a gente pode fazer, onde que lá na ficha de consumo a gente tem a aplicação de matéria-prima e no local de produção a gente informa também que será baixado a matéria-prima por aplicação, tá bom? Tipo de OP, tá? Nós temos aqui algumas opções, tá bom? Que é tecelagem plana, repasse, beneficiamento e tecelagem malha. Conforme a gente marca, né, essa tipagem na categoria, ao fazer uma ordem de produção, né, criar uma ordem de produção conforme a categoria que a gente passa, o sistema também faz algumas chamadas de tela, tá? Como por exemplo que eu dei aquela questão de chamar uma tela para a gente simular um lote de rolos de malha, né? Ou uma tela para a gente simular um urdimento de um tecido, tá bom? Então eu tenho essas opções aqui onde que eu posso informar o tipo da OP conforme a nossa categoria. Aqui nós temos três colunas, tá? Finalização, retirada MP e retorno matéria-prima. A primeira coluna finalização indica qual operação, né, que nós vamos utilizar, né, que vai gravar na ordem de produção, que será realizado a finalização de OP, conforme a gente passa essa categoria na OP. Retirada matéria-prima indica qual que é a operação que vai fazer a baixa de matéria-prima lá no PCP FP073, tá? Conforme aquele parâmetro que a gente viu, ele trabalha em conjunto com essa configuração aqui.
Retorno de matéria-prima indica qual operação que a gente vai fazer, né, ou vai utilizar para retornar matéria-prima dentro de uma ordem de produção, tá? E a última coluna aqui é relatório, tá? Indica um modelo específico de relatório, tá bom? Ou seja, esse relatório aqui é quando a gente tem a opção lá de imprimir a ficha da ordem de produção. Se a gente tiver informado uma categoria, por exemplo, a categoria 8, tecelagem, tá? No momento que eu salvo a minha ordem de produção e que eu faço a chamada de impressão da ficha daquela OP, está definido aqui que o relatório padrão que ele vai fazer a impressão é o PCR 134, tá? Então, conforme você tem conhecimento desses relatórios aqui existentes no sistema, você pode configurar eles específico por categorias de ordem de produção. E na chamada de tela de impressão da ficha de OP, ele define, né, a impressão por esse relatório que estiver configurado aqui, tá bom? Aqui embaixo nós temos o campo centro de custo, tá? Eu posso informar um centro de custo aqui e esse centro de custo, no momento que eu faço uma baixa de matéria-prima, tá? Ele grava lá na transação daquela baixa de matéria-prima esse centro de custo, tá? Programação, eu posso também informar uma programação de ordem de produção, tá? Então, se eu salvar aqui essa categoria 8, eu estou mexendo nessas duas informações aqui, tá vendo? Ou seja, no momento que eu salvo aqui uma ordem de produção com a categoria 8, a programação que ele vai usar, né, os locais por onde essa OP vai passar, será definido por esta programação que eu estou selecionando aqui, tá? Se eu não colocar nada, ele segue o fluxo de programação existente dentro do sistema, tá bom? E aqui embaixo é exibido aqui conforme a gente configura as operações aqui, tá? E a criação não tem segredo nenhum, é o código, né? Eu vou dar um nome, vídeo aqui, tá? Eu vou marcar as opções que eu quero ou não, tá bom? Se eu faço isso, né? 2001, 2500, 2000, 2000. Está criado nossa categoria aqui. E aí, na hora que a gente for usar essa categoria na OP, a gente informa esse código lá, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, sobre categorias de ordem de produção, era isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até um próximo vídeo, pessoal.